Atenção, torcedores do Grêmio! Neste vídeo eu vou dar uma dica de vida para vocês. Começando mais este conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição do vídeo. Vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho de Grêmio nesse domingo chuvoso, nublado, enfim, nesse domingo cinzento em Porto Alegre, sem futebol, ou melhor, sem Grêmio, né? Mas tem coisa pra gente falar do tricolor aí, e como eu tô sempre inserido aí em muitos grupos de WhatsApp aí de gremistas, tem o próprio grupo aqui do canal, né? Quem quiser fazer parte, seja membro do canal, membros para o que der e vier, fazem parte do grupo. Além disso também, obviamente, né, atuo bastante ali nas redes sociais, o Twitter principalmente, os próprios comentários do YouTube, do Facebook, etc. Também acabo ouvindo, né, lendo as opiniões dos gremistas, e eu tô sentindo que tem muita gente numa batida parecida, que dessa vez eu não me alinho, assim, sabe? Já me alinhei em outros tempos, mas eu acho que em algum momento, caiu a minha ficha, e eu quero compartilhar com vocês esse ensinamento de vida, que eu acho que se aplica muito ao Campeonato Brasileiro de pontos corridos e torna as nossas vidas mais serenas e felizes. Que é o seguinte, gente, a galera tá repetindo muito uma verdade, que é uma verdade mesmo, que de fato na prática aconteceu e é verdade, só que eu diria que é uma verdade meio falaciosa, que é o quê? Os gremistas estão repetindo incessantemente a ladainha de que, dois pontos, se não fosse o jogo contra o Vasco e mais o jogo do Santos e aqueles 2 pontos lá do roubo em Itaquera e não sei o que lá. E se não sei o que lá. E o próprio jogo do Botafogo aqui na Arena, né, que o Grêmio jogou melhor e acabou tomando uma derrota dos caras. E se isso, se aquilo outro aí, cada gremista ou em cada grupo de gremista, eles projetam as suas tabelas assim, né, tipo CCC, pá, é o Grêmio com 55 pontos, Botafogo com 20 e não sei o que. Cara, é uma verdade isso. É uma verdade isso. Se blá 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 blá, sim, a vitória teria rolado, os 3 pontos teriam rolado, e no outro jogo também, e naquele também, e portanto a tabela estaria assim e não assado. Só que, por que eu digo que é uma verdade falaciosa? Porque essa é uma verdade para os 20 times do Brasileirão. É uma verdade para os 20 times do Brasileirão. E a gente só olha, é uma falácia, eu digo que é uma falácia porque é uma meia verdade. É uma verdade, mas faltou contar a outra parte. Também tem meia dúzia de jogos que a gente ganhou com muita sorte, né? Ou muito no detalhe. Lembrei agora de relance, assim, aquela vitória contra o Atlético Mineiro na Arena, que o Galo empata no finalzinho ali e rola um impedimento do VAR por meio milímetro. O próprio jogo do Palmeiras, que foi esse último, a gente ganha, e tem bola no travessão, tem boa defesa do Grando, tem isso, tem aquilo outro. Assim, por qualquer vírgula diferente, era empate ou até derrota. A gente não conta esse, a gente só conta aquele que, meu Deus, era para ganhar, empatou, era para empatar, perdeu e não sei o que lá. Né? Então começa por aí já. A gente sempre vai ter jogos a se lamentar por um nananeném, né, porque o time desfocou aqui, ou porque o juiz errou e não sei o que, e sempre vai ter também o contrário. Vão ter jogos que a gente vai acabar ganhando com todos esses Cs, e essas partidas vão virar os Cs dos adversários. Os adversários, depois, no final do ano, vão dizer: e aquele jogo contra o Grêmio, se a gente tivesse feito isso, se aquilo outro. Então, cara, relaxem. Por que eu digo que é um ensinamento de vida? Porque, cara, querer focar só nessa parte é desgastante, é irritante, sabe? Não é legal, sabe? Porque tem a outra parte que a gente está esquecendo na análise. E isso, como eu estava falando,
Acontece com 20 times no Brasileirão todo ano. E quando o Brasileirão acaba, 15 times aproximadamente vão ficar lamentando ou relembrando esses jogos-chave que ganharam por pouco, empataram por pouco, que a vitória estava na mão, escapou, o juiz atrapalhou, o time desconcentrou, uma falha individual grave. 15 times vão lembrar. Por que eu digo 15? Porque tem uns 5 ali do meio de tabela que talvez não queiram nada e não... né, uns 4, né? Porque daí tira o campeão também. O campeão não vai lamentar nada, não vai pensar em nada, né? Se o Botafogo for campeão, ele não vai ficar relembrando. Agora, se alguém passar o Botafogo, pode ter certeza, esse último jogo é contra o Corinthians, eles já vão ficar dizendo: pá, aquele jogo contra o Corinthians, né, em São Paulo, a gente começou muito melhor que os caras, e aí o Marçal, aquele foi expulso no começo, uma jogada idiota, meteu o pé lá em cima e tal. Se ele não é expulso, e aquele outro jogo, se não sei o que. Então até o campeão teria Cs para falar, mas não vai, né? Então eu acho que só uns 4, 5 times do meio da tabela que talvez meio que passeiem pelo campeonato inteiro, que no final não fiquem lamentando, mas talvez até esses possam dizer assim: pá, olha aqui, ó, C, a gente poderia ter pego um G7, vai que abre G8, não sei o quê. Até esses, né? Agora, os do rebaixamento, todo ano é isso. O Grêmio, quando caiu, aquele jogo, C, aquele outro, C, inverte o último Grenal, o vencedor, o Inter cai, o Grêmio não cai em 2021. C, não sei o que lá. Né? E os que escaparam por pouco de cair, pá, C, aí eles lembram da parte boa, provavelmente. Aquele jogo C, né? Aí os que não entraram na Libertadores vão lembrar também, faltou 2, 3 pontos. Putz, isso aí foi aquele jogo lá que aconteceu. Aí o vice-campeão, puta, faltou isso e aquilo. Foi... Então assim, gente, não tem por que ficar sofrendo com isso. Não tem por que ficar sofrendo com isso, porque isso se chama futebol. Isso acontece todos os anos com os 20 times do Brasileirão. Não é uma exclusividade do Grêmio, sabe? A gente sempre parece que a gente olha só para o nosso umbigo, e é natural, né? É natural. Só que a gente olha para a parte negativa da coisa e pensa que a gente não conseguiu o G4 por causa daquilo e daquilo, não conseguiu ser campeão por causa... Cara, é verdade. Como eu disse, não é uma mentira, mas é uma verdade que ela é dolorida e a gente está buscando com uma lupa essa verdade. A gente tá sendo masoquista focando nisso, sabe? A gente podia focar nas tantas vitórias do Grêmio que foram por pouco, que foram no detalhe, que foram assim, que foram assado, que o adversário falhou, que não sei o quê. Cara, acontece. A banca paga e recebe. Nesse sentido, sim, é verdade, né? É claro que esse jogo do Corinthians ali em Itaquera é uma exceção, né? Esse é difícil a gente não ficar lamentando e sofrendo, né, a longo prazo aí, porque não é um mero erro de arbitragem contra o Grêmio. Isso aí acontece toda hora, a gente já aprendeu até a absorver de certa forma, mas é que esse foi um pouco diferente, né? Esse foi eloquente demais, foi bizarro demais, assim. Então, esse aí eu concordo que é difícil, mas mesmo neste, quem acompanha aqui o canal viu que eu tentei fazer uma narrativa aí feliz, né? Cara, vamos pensar, aí entra de novo na dica de vida, né? Aí para ser, o que importa mais, tá certo ou ser feliz, né? Vamos tentar ser feliz, vamos tentar imaginar que o Luan ia bater, né? O Renato chegou a dizer que o Luan bateria. Vamos tentar imaginar que o Luan ia bater e ia errar. E errar em Itaquera, isso tem um simbolismo, tem um peso. O Cássio é um grande batedor, né? Conhece o Luan, de repente ia ser uma crise, o Luan ia regredir no processo dele de recuperação, a gente ia ficar, em vez de ficar falando de arbitragem e unidos em torno dessa raiva, dessa ira, que pode ser positiva em algum momento, a gente ia ficar aqui falando do Luan. Então até num erro irritante, que não tem como não ser irritante, eu tentei achar uma visão mais otimista, mas daí é óbvio que ela é mais lúdica, mais mirabolante, mais subjetiva. Agora, essa que eu tô falando dos joguinhos que a gente fica lembrando eternamente aqui, aquele jogo contra o Avaí em 2000 e não sei quanto, na Arena, a gente deixou de fazer isso por causa daquilo. Cara, isso acontece sempre com todos os times, o Grêmio não é especial por causa disso, o Grêmio não é mais fracassado também porque entrega alguns pontos bizarros, todos os times entregam, todos os times perdem ou empatam de formas um pouco irritantes ou inacreditáveis, então não vamos nos apegar nisso, sabe? Claro que o time campeão,
tropeça menos, o time campeão tem menos historinhas tristes para colecionar e contar no final do ano, mas ele também tem. Ele também tem. E é claro que a gente tem. Não estou dizendo que a gente não tem que cobrar o time quando isso acontece, principalmente quando perde ou empata jogos por conta da desconcentração, do nananeném e tal. É óbvio que tem que cobrar, tem que corrigir, tem que evitar que se repita. Mas, cara, em algum nível, né, são 38 rodadas, em algum nível, mais ou menos, para lá e para cá, com todo mundo acontece. Então, enfim, cara, eu acho que a minha ideia aqui, minha dica aqui é olhar daqui para frente. Se a gente ficar olhando para trás, lembrando de um jogo daquele, que a diferença com o Botafogo tá X, mas poderia ser Y, se isso e mais aquilo outro, blá, cara, isso é perda de tempo, isso aí é estressante, isso aí nos tira o sono e não leva a lugar nenhum. Pelo menos é meu ponto de vista, né? Embarca quem quer, é só um devaneio aí, um papo furado solto aí de uma tarde de domingo. E por hora vamos, né, tentando aí atualizar com as notícias mais relevantes do Tricolor e seguir comentando aí até o jogo contra o Fortaleza, que falta ainda uma semana, pouco mais de uma semana, né, para acontecer. Então é bastante tempo aí ocioso para a gente ver treino e notícias fora das quatro linhas. E eu acho que pode ser um período importante para o time descansar, para o Renato testar algumas coisas novas e a gente virar essa chave fora de casa para de repente, né? Para de repente, vai quem né? Eu ainda acho muito improvável, mas, né? Dica de vida, sonhemos, porque sonhar não custa nada. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.